Eu convido aos amados irmãos para a leitura da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Vamos ler do versículo 20 ao 37. Lucas, capítulo 17, versículos do 20 ao 37. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vê o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós, e algumas versões entre vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E vos dirão, ele aqui ou lá está. Não vades nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite dois estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Duas mulheres estarão juntas, moendo. Uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí também se ajuntarão também os abutres. Amém? Até aqui, irmãos. Vamos falar com Deus, pedindo orientação por este momento. Senhor nosso Deus, a nossa gratidão por ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina, Pai, que a nossa missão, a nossa vontade aqui na terra, a nossa dedicação a Ti, Senhor, é fazer parte do Teu reino. Que esse reino já começou com a primeira vinda de Jesus. Nos instrui, Pai, nos capacita para este momento tão especial na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, irmãos, à luz desse texto, falar quando e como será o reino de Deus. Quando e como será o reino de Deus. Mas o contexto dessa perícope começa que Jesus ele está a caminho de Jerusalém e ele passava ali no meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar naquela aldeia,
Saíram-lhe ao seu encontro 10 leprosos. E eles gritam de longe, dizendo: Mestre, compadece de nós. Sabemos que naquela época a lepra era uma pessoa desprezada. Ela não tinha acesso, ela não podia entrar em lugar nenhum, a lepra não tinha cura, era complicado. E eles pedem que Jesus se compadeça-se deles. E Jesus, ao vê-los, disse: Ide mostrar aos sacerdotes. É interessante que, quando nós pedimos alguma coisa a Deus, Ele diz sim ou não, porque Ele sabe a nossa necessidade, e se tiver de acordo com a sua vontade, Ele quer o melhor para cada um de nós, Ele vai dizer sim ou não, ou espere. Mas aqui Jesus manda que ele vá ao sacerdote, por quê? Porque a lei dizia que eles teriam que, ao ser curado, se apresentar ao sacerdote. A lei mandava isso. E Jesus manda que ele vá ao sacerdote. Mas no caminho quando eles vão, eles entendem que foram curados. Um dos 10, vendo que fora curado, ele voltou dando glória a Deus em voz alta, glorificando a Deus. Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? E aqui mostra como é difícil a gratidão. Dos 10, apenas um veio agradecer a Deus. E o fato é que ele era estrangeiro, era um samaritano, e os samaritanos eles rivalizavam com os judeus, porque quando o Império Assírio toma Samaria, que era a capital do reino de Israel, se tornaram uma raça impura, uma raça mista. E Jesus disse: levanta-te, e a tua fé te salvou. Esse homem, além da cura física, ele teve o principal, que foi a cura espiritual. Mas o versículo 29, os fariseus, vendo aquilo que estava acontecendo, eles interrogam Jesus e perguntam a Jesus quando viria o reino de Deus. E os fariseus questionavam quando viria o reino de Deus, porque havia uma expectativa de um reino terreno. Porque a Tanakh, o Antigo Testamento, nós temos muitas passagens, mais de 150 passagens, da vinda do Messias. E esse Messias, a ideia é que seria um Messias que teria um reino terreno para tirar o povo da opressão, começando lá com assírios, depois vieram os babilônicos, depois vieram os medo-persas, depois Alexandre o Grande, o grego, agora o Império Romano. E a ideia é que esse Messias, esse reino, era para tirar o povo da opressão, era um reino terreno. Esse Messias teria poderes. Eles ali na pessoa de Jesus estavam vendo os milagres que Jesus fazia. Então ali era a oportunidade de sentir que com Jesus era possível. E Jesus disse que o reino de Deus, questionaram quando virá o reino de Deus, mostrando a expectativa terrena. Ou seja, um reino visível, humano, político. Um homem que libertaria o povo judeu daquela opressão, conforme estava previsto na Tanakh. Mas Jesus responde: nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus ensina que o reino de Deus já tinha chegado. E o reino de Deus não virá com sinais observáveis, mas está presente entre eles, no seu ministério, nos seus ensinamentos. Jesus ensinava, Jesus curava. Jesus está dizendo: o reino de Deus chegou comigo na minha primeira vinda. O reino de Deus já está presente, não como um evento futuro, espetacular, mas com uma realidade espiritual transformadora, que se manifesta na vida daqueles que creem.
Mas também esse reino tem sinais externos. E esse reino será concretizado na segunda vinda de Jesus. Mas o fato é que o reino de Jesus era um reino espiritual. O reino de Jesus era espiritual. Ou seja, Jesus veio nos religar com Deus, aquilo que havíamos perdido lá no Éden com a queda do homem. Porque todos nós estávamos fadados à morte eterna. Todos nós nascemos pecadores, pecado herdado. Então Jesus, ele veio, encarnou, natureza humana e divina, morreu no nosso lugar, ressuscitou dos mortos, mandou o Espírito Santo. Mas o fato é que o reino de Deus começou agora, está dentro do coração de cada pessoa que aceitou Jesus. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, o reino de Deus está no coração de cada pessoa que aconteceu isso, que foi regenerada, que foi justificada pela fé em Jesus, se tornou família de Deus por adoção. O reino de Deus já está dentro de cada um de nós, no domínio de Deus no coração do homem. E ele foi inaugurado com a primeira vinda de Jesus e será concretizado na segunda vinda de Jesus, um dia, quando nós estaremos com forma plena, num corpo glorificado, no novo céu e nova terra, quando Jesus voltar pela segunda vez. Os mortos ressuscitarão, os mortos em Cristo, no corpo glorificado, juntamente com a sua alma, quando Jesus voltar com a alma dos salvos. E os que estiverem vivos em Cristo Jesus serão transformados e estarão também com Jesus no novo céu e nova terra. Isso é o que chamamos da concretização do reino de Deus de forma plena, que será consumado com a segunda vinda de Jesus. Mas muitas vezes eu entendo que o reino de Deus também é um processo, porque é um processo contínuo, porque nós estamos, depois de regenerados, justificados, nós caminhamos através da nossa santificação com fé e obediência a Deus, e a nossa prática de vida tem que ser de acordo com a palavra de Deus, a nossa prática de amor ao próximo. Mas o fato é que Jesus tinha falado sobre o reino de Deus, sobre parábolas. Jesus tinha falado muito sobre parábolas, sobre o reino dos céus. E Mateus, o Evangelho de Mateus, fala muito sobre isso. Jesus fala 12 parábolas sobre o reino dos céus. Porque nós sabemos que o Evangelho de Mateus escreveu para judeus. E os judeus não aceitavam falar do nome de Jesus de forma abertamente. Então, Mateus fala do reino dos céus. Enquanto Lucas escreve para os judeus, para os gentios gregos. E Marcos escreve para os gentios romanos. E João é universal. Então, o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, onde Marcos foi o primeiro, Mateus e Lucas copiam Marcos. Mas o fato, irmãos, é que Jesus já tinha comparado o reino de Deus com várias parábolas. E ele fala a parábola do semeador, que o reino de Deus é parecido com a parábola do semeador, que aqueles que recebem a palavra são responsáveis por receber e obedecer. Receber e obedecer. Ele fala a parábola do joio e do trigo, que o reino dos céus incluirá crentes e incrédulos, cujos destinos reais não serão revelados até o último dia. É uma convivência, mas serão revelados somente no último dia. Ele fala que o reino de Deus é igual a um grão de mostarda. Um ministério pequeno lá na Galileia. O reino cresce por conta própria, incluindo discípulos de toda a terra. Jesus tinha falado também como o reino de Deus era como fermento,
que se espalhe, dá frutos, embora as pessoas não vejam como. Você coloca uma fermenta na massa, ela cresce e ninguém sabe como. Jesus diz que o reino de Deus é desta maneira. Jesus fala também do tesouro escondido. Aquele que descobre o valor do evangelho, busca a oportunidade que ele oferece e abandona tudo para possuí-lo. Também ele fala que o reino de Deus é como a parábola da grande pérola. Aquele que busca a riqueza do evangelho, quando a encontra, abandona tudo para possuí-lo. Ele fala a parábola da rede. Muitos reagem ao evangelho, no final, Deus revelará o motivo verdadeiro, certo ou errado. Mas ele também vai falar ainda do servo não perdoador. Qualquer que conheça o perdão de Deus será misericordioso com o outro. Ou seja, quando você conhece o perdão de Deus, você será misericordioso para com o outro. Ele também fala no trabalhador da vinha. Assim como o irmão mais velho do filho pródigo, os trabalhadores da vinha reclamaram, são um aviso contra a inveja e a maldade. Porque aqueles que trabalharam mais entendiam que iam ganhar mais. E Jesus está dizendo que a salvação não é por tempo, era pela fé nele. E ali houve inveja e houve maldade. Ele fala a celebração das bodas, que o evangelho continuará sendo pregado, mesmo que as pessoas o rejeitem. Os judeus no tempo de Jesus rejeitaram o evangelho, mas aqueles que o aceitem, nem todos são os discípulos verdadeiros, e o Senhor os revelará. Pela sua presciência, Deus sabe daqueles que vão colocar a fé em Jesus e vão perseverar até o fim. Mas ele fala da parábola dos talentos. Durante essa era, o Senhor é invisível, mas ainda é o Senhor a quem servimos. Então nós vamos ver que Jesus já tinha falado muito acerca do reino do céu através de parábolas. Mas, voltando aqui para o nosso texto, ele diz: a seguir dirigiu aos discípulos: virá o tempo que desejarei ver um dos filhos do homem e não vereis. Jesus está exortando aqui que ele está fisicamente ali com os apóstolos, caminhando ali durante algum tempo, mas é apenas por algum tempo. Mas ele permanecerá sempre no coração daqueles que creem nele. A nossa relação agora com Jesus, aquela relação que ele tinha com os apóstolos, física, ela deixou de existir, mas a relação agora é espiritual, porque ele passa a habitar dentro de cada um deles e de nós. Quando Maria Madalena quer tocar em Jesus, ele diz: não me toca, eu não subi o Pai. Porque ele quer dizer: olha, a nossa relação agora é espiritual. Espiritual. Que haveria um tempo de muita dificuldade para os apóstolos, e eles iam ansiar pela volta de Jesus. Queriam que Jesus estivesse ali em alguns momentos, porque eles iam passar por muitas dificuldades. Jesus não estaria mais entre eles fisicamente, mas estaria espiritualmente. Ele vai dizer agora: ei-lo aqui ou lá, não vades nem sigais, porque muitos vão querer enganar, mas não deixe se enganar por falsos profetas, por falsos irmãos. É isso que Jesus está dizendo para eles. Ele vai dizer: porque assim como um relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade no céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Jesus está dizendo que, alerta que o Filho do Homem, a volta de Jesus será repetida. Jesus está dizendo que voltará pela segunda vez,
de forma audível, visível, repentina, e que a separação ocorrerá entre aqueles que estão preparados e os que não estão. A vinda do Filho do Homem, embora em um futuro ainda desconhecido, será repentina e marcante. Mas o fato é que Jesus disse: eu voltarei. Não há nenhuma dúvida da volta de Jesus. E ele vai dizer: mas importa primeiro que ele padeça muitas coisas rejeitado por a geração. É preciso primeiro morrer por pecadores. Jesus, ele veio para transformar corações. Ele precisava ir à cruz, porque Jesus, ele veio trazer a graça salvadora como fundamento da salvação. Ele veio nos religar com Deus. Ele veio traçar, ele veio cumprir aquele plano traçado lá na eternidade. Aquilo que foi traçado na eternidade, porque sabia que o homem ia pecar. Sabe, o pecado é a morte, e todos nós estávamos fadados, e a morte é eterna. Então Jesus veio morrer no nosso lugar, trazendo salvação e vida eterna. Jesus levou cativo o cativeiro. É isso que ele veio fazer, veio nos religar com Deus. E ele manda o Espírito Santo, aquele que produz em nós o novo nascimento, sem o qual ninguém verá a Deus. Mas importa primeiro que padeça, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. E aqui estava na época dos dias de Noé, todo mundo se distraindo, comendo, bebendo, com a vida cotidiana, com suas atividades normais, comendo, bebendo, se casando, se distraindo. E Noé pregando que se arrependam, que vai vir o dilúvio. Mas não deram ouvido à mensagem de Noé. Jesus está aqui dando esse exemplo para dizer que da mesma maneira vai acontecer na segunda vinda dele. Muitos vão estar dessa maneira aqui e vai acontecer isso. O mesmo vai acontecer nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu no céu fogo e enxofre e destruiu a todos. A mesma coisa aconteceu ali com Ló, ali com Sodoma e Gomorra. E faltava atenção da preparação espiritual. Ou seja, e muitas vezes essa falta de preparação espiritual vai levar as pessoas à morte eterna, na vinda do Filho do Homem. E ali houve a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas ele fala aqui no versículo 30 e 31, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia que ele estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. E Jesus faz aqui uma alusão à destruição do templo no ano 70 pelo general Tito. Ali no sermão escatológico de Jesus, nós temos ali a destruição do templo e a vinda de Jesus. Quando os discípulos passam em frente ao templo e mostram o templo para Jesus, aquele templo bonito, pedras brancas, reformado por Herodes o Grande, Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Porque Jesus ali sabia que aqueles homens, aqueles judeus, aqueles fariseus, iam continuar ainda no templo, matando animais, para colocar na tampa da arca, no propiciatório, para expiação de pecados. Não havia mais nenhum sentido nisso, porque Jesus já tinha feito uma expiação definitiva por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morreu no nosso lugar, se tornou maldito em nosso favor, levando todos os pecados da humanidade nos seus ombros. Na cruz, quando ele diz tetelestai, está consumado, o plano de salvação da humanidade ali se cumpriu na figura de Jesus.
E aí, no ano 70, houve uma destruição do templo, da cidade, e aí o texto fala que muitos que tivessem no terreiro, não saia, no campo. Aqui está falando da destruição do templo no ano 70 pelo general Tito. É isso que Jesus está aqui já dizendo que o que ia acontecer. Mas o fato é que lembrai-vos da mulher de Ló. O que Jesus quer dizer com isso aqui? Que ela olhou para trás, ela olhou para os desejos materiais, ela sentiu os prazeres, ela não queria perder aquilo. E muitas vezes nós entendemos que muitas vezes o valor temporal é muito preponderante sobre o valor eterno. Muitas pessoas que pensam em fama, poder, riqueza e não buscam o valor eterno. Isso aconteceu com essa mulher. Ela olhou para trás, ela viu, vou perder tudo, vai ficar tudo. E aqui nós sabemos que quando nós morremos, só levamos uma coisa, é a nossa alma. Ou ela entra em gozo no altar de Deus, ou entra em sofrimento eterno. Então essa mulher teve desejos das coisas materiais, ao invés das espirituais. E agora nós vamos ver que quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder, de fato, a salvará. Jesus está ensinando aqui para nós que a nossa vida, a nossa caminhada de fé, a nossa busca pela vida eterna exige renúncia, serviço, vigilância. Aqueles que priorizam os próprios desejos carnais, terrenos, eles podem perder a oportunidade da vida eterna. Enquanto aqueles que se entregam a Deus e servem a Deus, encontrarão a verdadeira vida. Digo-vos que naquela noite dois estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Duas mulheres estarão juntas, moendo, uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. A vida do Filho do Homem, a segunda vinda de Jesus, será um momento de separação, onde uns serão levados e outros deixados. E isso enfatiza a importância de nós estarmos preparados para esse momento, para esse dia, estarmos vigilantes. Porque antes da vinda de Jesus, no final, na segunda metade da semana de Daniel, na 70ª semana, a ira de Deus será derramada sobre o povo. A igreja, ela não passará pela ira de Deus, ela passará pela a ira de Deus será derramada sem misericórdia. Não há mais chance de salvação. A igreja passará pela grande tribulação, sim, mas não passará pela ira de Deus. O fim dos tempos, quando Jesus voltar, o reino de Deus será restabelecido como no início. E nós sabemos que quando Jesus voltar, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, haverá justiça e paz. E quem aceitar Jesus como Senhor e Salvador e não desistir, herdará a vida eterna no reino de Deus. Muitos frequentam a mesma igreja, mas tem uns que são crentes verdadeiros e outros não. Por isso que nós entendemos que existe a igreja visível e a igreja invisível. A igreja invisível é aquela que Deus vê, é aqueles que foram regenerados, que foram justificados pela fé em Jesus Cristo, que fazem parte da família de Deus como filhos adotivos e que vão perseverar até o fim. E que Deus, por presciência, já sabe o nome desses, que são os eleitos de Deus, e já escreveu o nome no livro da vida. Mas ele vai dizer agora, então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhe Jesus, onde estiver o corpo, ali se juntarão também os abutres. Nós sabemos que onde tem um corpo em estado de putrefação, tem um abutre, não tenha dúvida disso. Jesus está a dizer aqui o quê? Que não tenha dúvida,
da minha segunda vinda. A minha segunda vinda é tão certa, para quando estiver, um corpo, ali estará um abutre. Ou ele quer dizer também que haverá de forma clara a identificação daqueles que estiverem espiritualmente mortos ainda, que ainda não foram regenerados. Ele sabe disso de forma clara. E nós vamos agora concluir esse texto dizendo que esse texto de Lucas 17, do 20 ao 37, ele nos chama a atenção, ele nos enfatiza a necessidade de uma preparação constante e vigilante, uma vigilância espiritual, pois a vinda do reino do Filho do Homem será inesperada. Nós sabemos que assim que morremos, segue-se o juízo. Hebreus 9, 27, ao homem é dado morrer uma única vez, segue-se o juízo. Então nós temos um juízo individual, assim que morremos. A nossa alma, ela é o juízo individual. Ou ela vai para o lugar de gozo, altar de Deus, paraíso, seu de Abraão, ou vai para um lugar de sofrimento, chamado Hades, Tártaro, Sheol, inferno, já em sofrimento. Só que quando Jesus voltar pela segunda vez, Jesus volta com a alma dos salvos que estão no altar de Deus, ressuscita todos os mortos em Cristo num corpo glorificado, e aí é o juízo final de Deus, e aí estarão com Ele por toda a eternidade no corpo glorificado. Os que tiverem vivos serão arrebatados, e os que tiverem morrido sem Cristo e já estão no lugar de sofrimento, e os que tiverem vivos serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então a ressurreição é geral, é de todos os corpos, desde Abel até a segunda vinda de Jesus. Haverá uma única ressurreição de todos os mortos. Não haverá mais de uma ressurreição. E quando Jesus voltar, nós temos dois eventos ao mesmo tempo: a ressurreição de todos os mortos, e o arrebatamento da igreja. E ali nós vamos ter que a ira de Deus será derramada sobre aqueles que não aceitaram o Evangelho de Jesus Cristo. Deus enviou Jesus para restabelecer o reino através da sua morte e ressurreição. Quem aceita Jesus como seu Salvador, deixa de pertencer ao reino das trevas e torna cidadão do reino de Deus. Colossenses 1, 13 e 14. Mas o nosso foco é no espiritual, irmãos. Essa passagem nos chama a direcionar nossos corações nas coisas espirituais, buscando a comunhão com Deus e a prática da sua vontade. E esse texto nos leva a não se apegar às coisas materiais. Quando Jesus dá o exemplo da mulher de Ló, o texto nos adverte a não nos apegarmos excessivamente às coisas materiais, pois ela pode distrair as coisas espirituais. Isso é uma verdade. Quando Jesus disse que é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rei entrar no reino dos céus, é nesse sentido que essas coisas materiais, ela pode distrair a nossa prioridade espiritual, porque as coisas mundanas são prazerosas para quem gosta, elas levam a essa condição. As pessoas buscam o ter, esquecem do ser. E a realidade é que muitos entendem que morreu, acabou, são aniquilados. E a Bíblia não fala nisso, a Bíblia fala que serão atormentados. Muitos acham que morreu, acabou, mas Jesus disse que há uma continuidade de vida quando ressuscita Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A alma é imortal, há uma continuidade de vida.
Mas também esse texto nos reflete a importância do arrependimento, de estarmos dispostos a abandonar os pecados e buscar a reconciliação com Deus. E esse texto ele traz um resumo muito forte para nós. É um chamado à preparação e vigilância espiritual para a vinda do Reino de Deus e do Filho do Homem, destacando a necessidade de priorizar as coisas espirituais e não se deixar distrair pelas coisas passageiras deste mundo. Esse texto reflete isso na nossa vida. O cuidado que nós devemos ter em buscar o valor eterno em detrimento do valor temporal. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Depois da morte, segue-se o juízo. Que, na certeza que só levamos a nossa alma. Apenas isso. Que Deus nos abençoe sempre. Eu convido a igreja, os amados irmãos, para fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Vamos mais uma vez agradecer a Deus por esse momento tão rico na nossa vida. Senhor, a Tua palavra foi pregada, que os nossos corações sejam abertos para internalizar tudo aquilo que nós ouvimos, Senhor. Aquilo que foi dito, Senhor, através do Teu Santo Espírito, me usando nesse momento tão rico para a nossa vida, meu Pai. Que o nosso maior desafio aqui, meu Pai, é um dia estar contigo na eternidade. Que possamos viver uma vida em santidade, uma vida em plena comunhão com o Senhor. Buscando sempre, Senhor, fazer o melhor na nossa vida, estarmos preparados, Pai. Porque qualquer momento, Senhor, na nossa vida, nós podemos ter um encontro, nesse encontro nós teremos que estar preparados com o Senhor. Ou com a nossa morte, ou com a vinda do Senhor Jesus. Mas devemos estar preparados para esse encontro, um dia, para estarmos contigo por toda a eternidade. Obrigado, Pai, por esse texto tão rico, que nos esclarece, que nos traz conhecimento cada vez mais da Tua palavra, Pai. Que nos exorta a viver uma vida na plenitude do Teu Santo Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém.